ela fez uma coisa sensacional. Porque, assim, eu já tinha escrito naquela época o Mentes Inquietas, sobre TDAH, o Mentes e Manias, que era sobre toque, e o Mentes Ansiosas. Eu tinha escrito esses 3 livros. E aí ela falou assim, por que você não escreve sobre psicopatia? Eu falei, eu não vou escrever sobre psicopatia porque eu não vou escrever sobre o que não tem tratamento. Eu escrevo para quem sofre. Aí ela olhou para mim, Quantos % tem de TDAH? Eu falei, 6. Quantos % tem de ansiedade? 11 a 15, depende. Quantos % tem de toque? Eu falei, 4. Eu pensei que você fosse uma pessoa mais inteligente. Aí eu olhei assim, eu falei, não entendi. Mas como eu tenho um respeito profundo pela Glória, que para mim é uma das pessoas mais inteligentes e sensíveis que eu conheço, aí eu falei, não entendi o que você falou. Ela falou assim, não, porque se você escreve para 4, para 6, para 11, e você, quantos % tem psicopatia? Eu falei, 4. Aí ela falou assim, você não vai escrever para 96% das pessoas que precisam saber jeito disso. de enxergar. Aí eu falei, combinado. Me matou. Eu não tenho como é que eu vou reargumentar isso? É um bom argumento, de fato. Aí eu falei assim, eu vou escrever. Ela falou assim, então escreva. E assim que acabar, você me manda. Tá. E ela fez uma coisa generosíssima. Ela pegou os autos do caso da Dani e falou, é seu. Escreva o que você quiser, conforme você quiser. Porque tem um capítulo no Mentes Perigosas que eu falo Deus nas manchetes dos jornais. Então eu pego sempre os casos que já foram julgados, para não ser processada. Já tem isso. E aí, quando eu fui lendo o processo, falei, gente, nem eu sabia disso. Aí fui vendo as provas, né? Não é narrativa, ali é prova. E escrevi, tanto que é o caso mais detalhado. Eu chamei de o caso mais detalhado. Da Daniela Pérez. Aí devolvi para ela, acabei o livro numa noite fria, assim, de julho. Me lembro que tinha uma festa junina perto. Aí acabei umas 3 horas da manhã. Falei, sabe quando você fala assim, pare, né? Essa energia pesada. Eu falei, acabei. Eu queria escrever um livro para ter essa sensação. Cara, é sempre de parir. Né? Mas o Mentes Perigosas pariu muitos monstros, entendeu? Os outros, eu pari também, mas é diferente a sensação. É diferente totalmente. E uma sensação de se livrar, no caso do Mentes Perigosas? É tipo assim, eu tinha pesadelos escrevendo Mentes Perigosas, coisa que não acontece com os outros. E aí eu falei assim, tá aí, é o que eu tenho para dizer e vou esperar os cacetes, né? Porque os cacetes vieram. Porque aí, gente, tipo assim, não, mas o pobre coitado do pedófilo, ele foi abusado na infância. Eu falei, minha senhora, se tivesse sido abusado, todo mundo que foi abusado virasse pedófilo, a gente não saía mais na rua, entendeu? Todo marido traído fosse esquartejado, né, como aquele caso do Ioki, a gente não saía na rua, a gente saía na rua jogando uma perna para cá, um braço para lá. E aí, quando eu acabei, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar logo esse e-mail para a Glória. Aí peguei, e fui tomar banho, fui fazer um lanche, que eu queria dormir até... Aí eu só sei que tomei banho, tomei fiz um chocolatinho quente, aí daqui a pouco, plim! Aí eu falei, olhei lá no e-mail, ela, recebi, vou ler a noite toda, amanhã a gente almoça no Antiquários, 12:00. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que dormir. Porra! E ela leu tudo. Gente. Aí quando eu cheguei no Antiquários, ela falou... Você tem que publicar isso aqui. Eu falei, mas não tem editora. Você vai achar editora. Ninguém vai perder um livro desse. É a sua obra mais de cunho social que existe. Eu parei, olhei. E ela falou, você não notou que na sentença do juiz, no caso da Dani, e depois eu fui ver isso mesmo, ele descreve todas as características de um psicopata se referindo aos assassinos. Insensível, cruel, parará. Tá ali. Ela falou assim, ele só não botou o nome porque ninguém tinha dado nome. Mas olha ali. E é verdade. Um psicopata, ele necessariamente apresenta esses traços ou ele pode ser um psicopata inócuo? Não, aí vamos lá, Igor. Psicopata não é doente mental. A palavra é ingrata, porque psico vem da mente. Pata, doente, né? Então seria doente mental, mas não é. O psicopata é bem diferente de todo o resto. O psicopata é aquela pessoa que nasce com o sistema límbico desconectado. O que significa isso? Ele não tem emoção, ele não tem empatia, ele não tem sentimento de culpa.
É como se Parece fosse... uma combinação explosiva, assim. Principalmente a falta do sentimento de culpa, né? Porque imagina, Total. você não tem o deitar no travesseiro e falar, putz, eu acho que o que eu fiz não foi legal. Não, vai sair pra comer um hambúrguer. Exatamente. Aconteceu agora. Aquele rapaz que matou o cara do jiu-jitsu. Sim! Descobriu-se. Você soube o que aconteceu? Descobriu que ele deu um tiro no cara, foi pra uma outra casa noturna, ficou lá horas, gastou $1,5 pau, R$1.500, arrumou uma menina lá, foi pro motel, transou com a menina a noite inteira e depois foi pra casa. Como se nada tivesse acontecido. Eles são assim. É como se fosse uma inteligência artificial. O outro não representa nada para ele. O outro é um objeto de uso que ele sempre vai usar para ter status, poder ou diversão. E se puder juntar isso tudo, melhor ainda. Não necessariamente os três de uma vez, mas ele vai querer isso. Então, psicopatia, se você for resumir, é incapacidade de amar. Tá. É de se importar com o outro. Total. Mas esse cara, ele pode só ser um cara que fica no quarto a vida dele inteira. Ele não necessariamente se torna um assassino. Não. O psicopata, ele tem leve, moderado e grave. Tá. Por exemplo, estelionatário do Tinder. Vamos lá. Ou estelionatário, qualquer. Você acha que ele não é um psicopata? Não sei. O golpista do Tinder, O você chegou a golpista. ver? Não vi. Que ele o usava filme. as moças e... Não, eu sei qual é da história e tudo Então, mais. o que acontece? O que ele faz com todas as mulheres? Ele usa, abusa e joga fora. É isso aí. E uma Isso bancando é a outra psicopatia. ainda. Né? Exatamente, um bancando o outro. Conta as histórias tristes, porque todo psicopata conta uma história triste. Né? Tipo assim, ele foi abandonado, a ex-mulher roubou e tudo mentira. E o que a gente faz quando a gente sente pena de alguém? Fica vulnerável. Quando você abre a porta da pena, você já fica, ai, coitado, vou dar uma ajuda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, a pena que você tem com pessoas assim é como se fosse um cheque em branco. Nem cheque Pix, né? Assim, a falta de amor do psicopata, ela atinge a ele também? Tipo, ele não tem amor próprio, será? Não, ele tem muito amor próprio. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha, fala, que palhaçada. Porque ele não tem esse sentimento. Ele literalmente não tem. Tá. E não é assim, não tem por mãe, não tem por pai, não tem por filhos. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social, para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. Então, por exemplo, médicos, a gente sabe de médicos. Eu estou falando porque no meu livro eu fiz questão de botar, não é porque é médico que é bonzinho, não é porque é pastor que é bonzinho, não é porque nada. É juiz. É juiz. A gente tem psicopatia em todos os lugares. Em todos os lugares, em todas as profissões. Porra, CEO, 4% é coisa pra caralho, Bia. Mas tu tá veja assustando bem, ele. 4% entre leves, moderados e graves. Grave, que aí a gente vai para aquele que mata, ou aquele mais grave ainda, que mata ritualizado, que é o serial killer. O serial killer, ele é necessariamente psicopata. Com certeza. Tá. E existem crimes que somente um psicopata pode cometer. Isso Uns é uma crimes coisa. muito cruéis, você tá falando? Total. Existem. Não tem aqueles crimes que você fala assim, caramba, quem faz isso? Um psicopata. Porque ele não tem sentimento. Foi o que ele falou. Você falou desse que assassinou o Leandro, a Suzane, né? Von Stofflen. A Suzane acabou ela que programou toda a morte dos pais, Isso. ela que orquestrou como queria que fosse, ela ficou assistindo, quase que dirigindo, né? O assassinato do pai e da mãe. Ela logo depois foi para o motel comemorar com o namorado. E 2 dias depois, ou no dia seguinte, Deu um do churrasco. enterro, deu um churrasco. Deu um churrasco. Então, é tipo assim, eles não têm... Nada. Eles não têm o semancol. Tá lá nos autos, o primeiro policial que chega na casa, ele fala assim, olha, com todo o tato, todo o jeito... Para não deixar ela traumatizada. Olha, seus pais estão mortos. Ela falou, e agora, o que a gente faz? Vamos para a delegacia? Chama... Você entendeu? Tipo, ela, E depois ela já queria saber da herança. Então, tipo, ela não... E pior que eles dão muita brecha. Porque como ele... Não é que ele finge, ele não sabe. Ele pensa assim.
Ele nasceu assim, então ele não é um fingimento. E como não é um fingimento, ele não percebe muitas vezes essas falhas. Exatamente, porque para ele não é absurdo. Não precisa. O assassino da Daniela Pérez, ele encenando, né? Porque ele criou várias narrativas na época e ele testava com a imprensa, né? Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele estava numa entrevista da Glória Maria pro Fantástico e ele falou assim, não, mas teve uma hora que eu olhei, eu tive pena. Aí a Glória, de quem? Não, da Paula. Da mulher dele. Ela ali frágil, com aquela faca, depois de ter apunhalado a outra. Aí a Glória Maria fez assim, mas você não teve pena da Dani? Aí ele falou, ela já estava morta. Olha isso. Bia, te fazer uma pergunta. Você tem essa entrevista, você falou lá, Glória Maria, É isso, é assim que eles pensam. Não é nenhuma coisa, é assim que eles pensam. Mas você acha que quando ele estava testando, isso é uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes eu recebo as pessoas falando assim, não, foi diagnosticado com transtorno antissocial, ou borderline, ou então narcisista, ou a pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo. Não é estanque, né? Ou seja, depende. Elas podem se contaminar e podem ser coexistentes ali. Ou seja, difícil. Eu não posso ter ali no cluster B uma contaminação. Pô, mas peraí, Ricardo, fala português. Muito difícil. Não, mas aí eu tô fazendo a pergunta pra doutora. De cluster B, cara. São os transtornos de personalidade. Tá. E, por exemplo, a psicopatia é um transtorno de personalidade. Qual a diferença do transtorno de personalidade pro transtorno que não é de personalidade? Como o nome diz, transtorno de personalidade é a sua maneira de ser. Então, é uma coisa que você não ficou doente. Você sempre foi assim. Você só foi manifestando aquilo. Então, a psicopatia é um transtorno de personalidade onde você tem 100% de razão, 0 emoção. Então, é esse coisa. O cluster B, você também tem o transtorno de personalidade borderline. O borderline é o oposto. O borderline pode fazer muita besteira, mas ele faz por excesso de emoção, porque ele é 100% emoção, 0 razão. Por que esse nome por que o nome é borderline? Borderline porque é como se fosse na borda. E durante muito tempo, a gente tinha o borderline, porque o borderline ele tem uma convulsão de emoções, que ele não controla. Então, ele fica entre o que a gente chamaria antigamente neurose, aquela coisa angustiada, aquela coisa num vazio. Não tem mais neurose? Não se fala. Hoje é ansiedade, despersonalização, tem outros nomes. E ele chega a um ponto que ele pode ficar tão mal que ele passa para psicose. Então, ele vive sempre muito ansioso, sempre muito com essa sensação de vazio. E quando ele chega ao desespero, ele dá uma psicotizada muito rápida. Por isso se chama borderline, a beira. Tá, né? Entendi. Quando alguém fala pra mim que X pessoa é borderline, a primeira coisa que eu penso é uma panela de pressão que pode explodir a qualquer momento. É assim que eu... Eu acho que é bem legal isso. Você tá ruim. no teto de explodir. Porque assim, o que é a característica mais importante do borderline? Uma instabilidade enorme, porque é uma pessoa que, tipo assim, primeiro que ela não consegue, como é que eu vou te dizer? Ser ela. Ela vive em função de alguém. Putz. É como se tivesse um grande vazio existencial. Então, essas pessoas desenvolvem dependência afetiva pelo outro. E aí, elas começam desespero para não perder o outro, porque perder o outro é se perder. E aí, o que acontece? Elas vão ao desespero. No desespero, por exemplo, geralmente ocorre quando termina algum relacionamento. Aí elas começam a obsessivamente querer aquele relacionamento, recuperar. Aí é um cara que tatua o nome no rosto de outra pessoa. Exatamente. Entendi. Não, o que tatua nem tanto, é mais obsessão. É mais obsessão. Mas, por exemplo, o borderline é aquele que, tipo assim, vai fazer escândalo na porta da pessoa. Vai até se colocar em risco. Vai se colocar em risco, Eu tinha uma paciente que ela entrou pelo prédio do ex com um carro blindado. A portaria foi abaixo. Meu Deus. E eu descrevo isso até no livro Mentes que Amam Demais, que é sobre borderline. E aí foi tão interessante que eu estava correndo na praia, isso era véspera de um Natal. E aí começou a tocar tum, 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 número não identificado. Aí quando eu atendi, olha, aqui é da polícia, sua paciente está aqui, não sei o quê. E era da rua da praia. Então eu falei assim, bom, eu tô perto daí, eu tô indo. Aí cheguei lá, ela estava presa por 6 homens e ela num ataque de fúria. E eu falava assim, calma. O que está acontecendo? Não aconteceu nada. Eu só queria trazer o presente de Natal pro fulano.
Que jeito. Mas o fulano não me atendeu. O fulano não me atendeu. Eu preciso entregar isso pra ele. Eu falei, não, porque ele está com a atual namorada. Nossa. E ele tem direito de não atender. Aí ela, o quê? Eu falei, ele está. Aí ela disparou, eu falei, calma, não tem jeito, você não vai entrar. Não tem condições, isso acontece. Levamos para casa, teve que ir na polícia, desacato e tá. E depois ela baixou e o cara chegou e falou assim, eu não atendi porque eu sabia que ela ia explodir. Se pegar aqui com a minha atual namorada, não quero fazer mal a ela, né? Eu falei, mas vai ter que pagar a portaria. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.